Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma rotina do Dynamo super simples que vai te ajudar muito na transição de um arquivo CAD aqui para o Revit. Nessa rotina, a gente simplesmente vai dizer o nome de referência do bloco que a gente quer modelar, não precisa ser o nome completo. Vai colocar a família correspondente a esse bloco. Então, no meu caso aqui, o nome do bloco, ele tem o nome bacia, de bacia sanitária, e a família vai ser essa família aqui de bacia sanitária. E aí, simplesmente, eu seleciono o meu CAD, aperto aqui no botão de executar, e ele modela para mim, automático, todas as bacias sanitárias aqui desse meu projeto. Olha só que legal. Inclusive, um aluno meu fez uma aplicação sensacional para fazer a integração do Dilux com o Revit de forma automática. Então, ele fez o projeto dele luminotécnico lá no Dilux, exportou esse arquivo aqui do CAD e ele utilizou essa rotina aqui para fazer a modelagem das luminárias. Então, funciona da mesma forma. A gente diz o nome do bloco. Então, por exemplo, algumas luminárias dessas aqui, ó, se eu for aqui em consulta, elas têm um nome aqui específico. Nesse caso aqui, 583220. Eu vou só mudar esse meu nome aqui da família, 583220. E aí eu seleciono a família da luminária correspondente, aperto o botão executar e ele vai modelar para mim as luminárias nas localizações corretas. Em alguns casos pode ser que você precise, por exemplo, colocar a altura certa aqui. Então, por exemplo, vamos botar aqui 300 centímetros. Mas isso é um ajuste fino, porque o maior trabalho já foi feito de modelar todas essas luminárias do teu projeto. Nesse vídeo eu vou te ensinar do zero para você conseguir criar essa rotina aqui no Dynamo comigo. Se você já gostou do tema, já deixa aqui o teu like, se inscreve no canal para você conseguir acompanhar mais conteúdo como esse. E caso você queira aprender comigo passo a passo, do básico ao avançado, a criar rotinas assim no Dynamo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever no meu curso. Bom, basicamente, a nossa rotina ela vai funcionar da seguinte forma. Lá no Dynamo, a gente vai selecionar o nosso arquivo CAD, que tem ali os blocos, seja de qualquer família que você vai fazer, desde que seja uma família carregável. E aí, desse CAD selecionado, a gente vai usar esse nó aqui do pacote Genius Lock. Depois eu te mostro ali como que faz para você baixar, caso você não saiba. A gente vai utilizar esse nó aqui, CAD Block, que ele vai dar algumas informações lá da instância do teu CAD. Então, ele vai dar os nomes dos blocos, vai dar a localização de cada bloco, a rotação do bloco e também o nome do layer, caso você queira filtrar pelo nome do layer. Então, disso, a gente vai obter essas informações. A gente vai obter os nomes ou os layers dos nossos blocos, as localizações deles no espaço, né, relacionados ali ao nosso modelo, e as rotações de cada família, porque dele já vai com a rotação correta, tá? E aí, desses blocos, a gente vai filtrar por nome. Então, se você viu ali no formulário que eu tinha colocado, eu coloquei um campo para que você determine qual que vai ser o bloco que vai ser modelado. Então, é justamente a gente faz esse filtro aqui. Depois do filtro, a gente vai fazer uma pequena limpeza em alguns pontos que podem aparecer duplicados. Então, tem alguns blocos que ele lê por algum motivo de forma duplicada. Essa foi a experiência que eu tive aqui com algumas aplicações. Então, é melhor a gente garantir que tudo esteja instanciado, tudo seja único, para ele não modelar vários elementos em um lugar só. Depois da gente fazer essa limpeza, a gente vai obter os dados desses blocos filtrados. O que são esses dados? São os nomes, né, dos blocos, são as localizações e são as rotações. E aí depois a gente vai modelar essas famílias com base ali nesses dados, né? Principalmente o dado da posição e o dado da rotação. O dado da posição a gente vai usar para modelar. Então, a gente vai modelar essa família conforme ali a posição, usando um nó específico no Dynamo. E depois a gente modelar essa família, a gente vai inserir as rotações. E aí, essa parte da rotação, ela é opcional para ti. Se você quiser seguir com a mesma rotação em todas as famílias, não tem problema nenhum. Isso aqui é um passo a mais que eu incrementei aqui nessa rotina para ela ficar mais completa. Então, bora lá trabalhar nessa rotina, bora para a tela do Dynamo. Bom, primeiramente, a gente vai criar aquele botão para selecionar a minha instância do CAD. Vou até remover essas famílias aqui que eu tinha modelado. Então, a gente vai criar o nosso botão para selecionar as instâncias do CAD. Clicamos com o botão direito aqui na Workspace do Dynamo. E aí, vamos aqui em Select Model Element. Bem simples. E aí, ele vai ter esse botãozinho de selecionar. E aí, você vai selecionar a nossa instância do CAD. Pronto. Feito isso, a gente dá F5, ou clica aqui em Executar. E ele vai aparecer para nós
a instância do CAD. E aí agora a gente vai acessar o nosso nó do pacote GeniusLock, que é o CAD Block, que é esse pacote aqui. Para você baixar, você vai aqui em pacotes, vai em pesquisar por um pacote, e aí você pesquisa aqui por GeniusLock, que ele vai aparecer aqui para você baixar. E também, caso você não tenha baixado ainda, o IronPython 2, exclusivamente se você estiver trabalhando com versão aí do Revit de 2023 para cima, tá? Porque esse pacote aqui ele foi desenvolvido com esse motor aqui do IronPython 2. Então, caso você não tenha baixado, você pesquisa aqui por IronPython. E aí vai ter algumas opções aqui. Você vai procurar pelo Dynamo IronPython 2.7, tá? Pode baixar essa versão para daí esse nó ele ser reproduzido. Então tá, daí a gente vai clicar aqui e vai conectar esses dois. Apertamos F5 e aí nós vamos ter todas as informações referentes aos blocos desse meu CAD, ó. Então eu tenho aqui o block name, essa lista aqui do block name, que é relacionando aqui os nomes dos blocos, as localizações, depois as rotações, então percebe que aqui ele tem alguns valores de rotação, e depois eu tenho o nome do layer. Nesse meu caso aqui, por algum motivo, ele apareceu nulo, tá? Mas se no teu caso aí aparecer esse valor e você quiser filtrar pelo nome do layer, você pode filtrar pelo layer também, tá? Mas no nosso caso aqui, a gente vai filtrar pelo nome do bloco. Percebe que ele tem muitos blocos aqui, ó. Ele listou para mim 164, porque conta com o zero, essa lista começa no zero. Ele listou 164 blocos. Só que a gente não tem isso aqui, né? Visualmente dá para ver que não tem. Acredito que seja alguma falha ali no processo de exportação do Dilux para o CAD, algo relacionado a isso, tá? Mas a gente vai tratar esse erro aqui sem nenhum problema. Mas beleza, agora que a gente tem o nome aqui dos blocos, a gente vai fazer aquele filtro para pegar somente os blocos que são do nosso interesse, né? Porque a gente não quer esse monte de bloco aqui. Para isso, como isso aqui é uma string, é um texto, eu vou usar um filtro de string. Então eu vou chamar aqui um string contains e a gente vai colocar o block name como string e o search for vai ser justamente aquele campo que eu tinha te mostrado para a gente colocar um nome do bloco. Esse nome ele pode ser o nome inteiro ou pode ser um nome parcial. Então se você lembrar no começo do vídeo, naquele projeto que eu modelei ali as bacias sanitárias, eu coloquei só bacia, né? Justamente porque esse filtro aqui ele vai fazer um contain, ele não vai ser uma igualdade. Então, por isso que eu usei esse nó aqui, tá? A gente vai pesquisar justamente por uma string, que ela vai ser uma entrada lá para o usuário do Dynamo Player, tá? E aí, nessa string, a gente vai colocar o nome do bloco. Então, no meu caso aqui, por exemplo, eu vou colocar esse bloco aqui, ó, que é o 583. A gente tem dois blocos. Tem o 583 e tem o 522. No meu caso aqui, eu vou botar o 583. Fechou. E aí, eu dou um F5, ó. E ele vai me retornar alguns aqui como true e outros como false, justamente porque não satisfazem essa condição aqui, tá? E aí, para a gente filtrar esses dados, a gente vai usar um filtro simples com mask, filter by boolMask, que a gente coloca um bool, que seria os nossos valores booleano, de sim ou não, né? True e false. E a lista, a gente pode entrar com a lista dos nomes dos blocos para filtrar, ou a gente pode entrar com qualquer uma das listas aqui, que eles estão ordenados, né? Então, a gente tem aqui 164 elementos em qualquer uma das listas dessa. Então, a gente pode usar qualquer uma para filtrar aqui, ó. Então, ele fez esse filtro aqui. Na porta in, a gente tem os valores true, que são os valores que satisfizeram aquela condição. E out, a gente tem os valores que foram false, tá? Então, a gente vai usar aqui o in. E nesse caso, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos filtrar os pontos para deletar pontos que são iguais. Então, percebe nessa minha lista aqui, ó, eu tenho vários pontos iguais, ó. Por exemplo, esses números aqui, ó, x e y, que são as coordenadas, tem vários exatamente iguais, ó. Mesma elevação e tudo. Então, a gente tem que filtrar para a gente não repetir a modelagem desses blocos, tá? É apenas uma garantia que a gente faz. Então, para isso, a gente vai usar um nó que se chama prune duplicates, que ele vai pegar aqui os pontos e vai te retornar só os pontos únicos, ou seja, os pontos que não são repetidos. E percebe que a gente saiu de uma lista de 100 elementos para uma lista de 25 elementos. Então, estava repetida aí 4 vezes aí os teus blocos, né? Então, a gente teve uma redução bem brusca. Então, a gente tem aqui somente esses pontos aqui de localização. Se você for lá para a tela do Revit, esses pontos já estão evidenciados aqui, ó. São esses pontinhos azuis, que é justamente onde a gente vai modelar a nossa família, tá? E aí, beleza.
Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a relação desses pontos aqui com os nossos outros dados daqui, tá? Então, eu vou obter qual que é o índice relativo de cada ponto relacionado com essa lista. Então, eu preciso ver assim, ó, por exemplo, esse ponto aqui com essas coordenadas, qual que é o índice dele nessa minha lista aqui original? Tipo, onde que ele está localizado? E aí, a gente vai obter os índices e a gente vai conseguir puxar os outros nomes. Então, vamos puxar, por exemplo, o nome do bloco, vamos puxar a rotação, pode ser que você queira puxar o nome do layer também. A gente vai usar esse item aí para fazer essa vinculação, para buscar aquela informação, tá? Para isso, aqui na parte de lista, no módulo aqui de inspeção de lista, a gente vai ter aqui um nó que se chama First Index Of. Então, basicamente, ele vai te retornar a primeira ocorrência de um item, de um determinado item, que seria cada item aqui dessa lista, em uma lista grande, uma lista completa ali que tem todos os dados, tá? Então, a gente vai colocar o item aqui, que é o que a gente está buscando, e o list vai ser lá no começo, nossos pontos originais, ó. Aí ele me dá o First Index Of. Então, aqui são todas as ocorrências, todos os itens relacionados a esses pontos, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o ponto 0 aqui, ele é relacionado ao ponto 0 daquela lista. O ponto 1 é relacionado ao ponto 4. Se você for ver, ó, aqui no ponto 1, a gente tem 659,135. E ele é relacionado ao item número 4. Então, se você for retornar lá, ó, na lista original, a gente subir lá no item 4... ele vai estar aqui, ó, 659,135. Então, é justamente essa informação que a gente quer. A gente pegou aqui o First Index Of. E aí, agora a gente vai embaixo desse nó aqui, ó, a gente tem o Get Item at Index. Para quê? Para a gente buscar a informação do nome do bloco ou a informação da rotação desse bloco. Então, a gente vai entrar com uma lista completa lá no começo. Pegamos aqui, por exemplo, a rotação e colocamos o índice relacionado, ó. Colocamos F5, pronto, ó. Ele relacionou a rotação de cada ponto aqui que foi listado. Então, a gente tem aqui os pontos nas entradas, né? A gente tem aqui a rotação. E agora tá faltando também, se você quiser, pegar o nome do bloco ou o nome do layer. Então, por exemplo, o nome do bloco. A gente pode entrar aqui nessa lista. Com o índice, ele vai te retornar os nomes dos blocos relacionados, ó. Então, percebe que deu certinho, ó. É bem o que a gente estava buscando. Fechou. Essa parte de lista, ela é muito importante você estudar e dar uma atenção sobre isso, tá? Porque o Dynamo, basicamente, ele é 90% lista e geometria. Então, você tem que dominar bastante esses conceitos para conseguir criar suas próprias rotinas. E lá no curso Método AutoRevit, eu tenho ali umas 5 aulas só tratando de listas, a gente faz bastante exemplo prático e temos também várias aulas tratando de geometrias e também tratando exemplos práticos. Então, se você quiser aprender Dynamo de verdade, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, voltando aqui, a gente tem as rotações. Vou até colocar uma anotação aqui, ó, colocando Ctrl W. A gente pode botar aqui que essas são as rotações. Ou você pode clicar 2 vezes aqui no nome do nó, ou clicar com o botão direito em renomear e colocar aqui o nome aqui. São 2 opções para você fazer, ó. Então, a gente tem as rotações e nós temos os pontos de inserção. Beleza. Agora, o que está faltando é a gente modelar essa família. Para a gente modelar essa família, nós vamos aqui na nossa pastinha de Revit, vamos em Elements, e aí a gente vai aqui embaixo em Family Stance, e a gente tem algumas opções de modelagem de famílias. Temos essa opção By Coordinates, que você bota aqui umas coordenadas e ele vai modelar. Temos essa opção aqui By Point, que é a opção que eu usei, tá? Que basicamente você vai entrar com um ponto. Então, o nosso ponto de inserção aqui, ó, a gente vai entrar aqui, e um Family Type. Esse Family Type você vai acessar aqui, ó, Family Types, e aí aqui vai ser o seletor da tua família, ó. Então aqui você vai escolher a família que você vai modelar, tá? A gente conecta aqui, beleza. Se você quiser modelar de outra forma, por exemplo, usando um host, usando um by point and level, que também poderia ser interessante, né? Lembra que a gente teve que configurar a altura desses elementos, ó. Talvez já seja interessante a gente vincular um nível a esses elementos, né? Então, você pode utilizar esse nó aqui, só daí a única diferença é que você tem que puxar esse nó aqui de levels, que ele também vai ser usado como entrada lá no Dynamo Player, tá? Inclusive, para você configurar esses campos de entrada no Dynamo Player, você vai clicar no nó, vai com o botão direito, vai aqui em Add Entrada.
E aí, esse nó ele vai servir como entrada lá no teu Dynamo Player, tá? E você pode organizar essas entradas colocando, por exemplo, 01, 02, 03, que daí elas vão ficar organizadas lá na tua rotina. Bom, mas nesse exemplo aqui eu vou usar só esse Family Stance by Point. Inclusive o Family Type eu coloquei aqui como um seletor, mas você pode fazer alguma regra para ele já reconhecer qual que é a família que vai ser modelada. Então, vamos supor que o teu bloco ele tem um nome específico, que ele é relacionado com uma família do Revit. Você pode fazer essa correspondência aqui de forma automática e aí não precisa nem selecionar qual que vai ser o Family Type, tá? Mas como eu estou te mostrando aqui a base, a gente faz aqui uma abordagem mais simples e aí você pode personalizar do jeito que você quiser depois. Então, beleza. Tenho aqui o Family Stance by Point. Eu coloco aqui o meu Family Type, que no meu caso aqui vai ser um ponto de luz no teto. Pronto. Um nome bem grande aqui nesse caso, tá? Mas não tem nenhum problema. Colocamos aqui em executar. E aí ele vai aparecer aqui, ó, as famílias que foram modeladas. E se você for lá no modelo, ó, as famílias estão todas modeladas aqui. É só a gente agora colocar, por exemplo, uma elevação de ponto, ou se você já tivesse configurado o level, ele já ficaria no local correto, ó. Inclusive aqui não está na posição bem correta, né? Vamos colocar aqui só para efeito didático aqui mesmo, ó. Pronto, modelei aqui e percebe que as famílias estão todas na mesma direção, ó. Então ele não obedeceu o sentido de rotação aqui do meu CAD. E aí, para a gente rotacionar essa família, aqui nessa pastinha mesmo do Family Stance, a gente vai aqui no Set Rotation. E esse Set Rotation, a gente vai colocar a rotação. Então, da família que a gente criou, ele vai inserir uma rotação de acordo com o grau ali que você colocar, tá? Então, ele vai fazer esse processo, você nem vai perceber, tá? Ele vai fazer o processo todo de uma vez só. Então, a única coisa que falta aqui é a gente colocar aqui as nossas rotações. Nós vamos colocar aqui em Degree, vamos colocar no Executar e pronto, ó. Agora sim ele modelou aqui todas essas minhas luminárias a partir do CAD e elas estão todas aqui com a rotação correta. Tá feito aqui a minha rotina, uma rotina relativamente simples. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Se você ficou com alguma dúvida, teve alguma dificuldade, deixe um comentário aqui que eu vou te ajudar. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa solução, deixa aqui a sua curtida para esse vídeo chegar para mais pessoas conseguirem automatizar seus processos aí do Revit, utilizando a programação visual, utilizando o Dynamo. Até o próximo vídeo. Valeu!